Quando o produtor rural ouve falar em holding familiar ou holding rural, é bem comum que ele não tenha interesse em saber mais sobre o sistema ou não queira fazer o sistema, por achar que ele vai ter que vender toda a produção rural dele ou começar a tributar a receita dele por dentro de uma pessoa jurídica. E não é isso que ocorre. Primeiro, porque mesmo quando criaram um sistema de proteção patrimonial deles, ou seja, um breve resumo, os bens da família colocados dentro de uma instituição, uma pessoa jurídica, que vai ter por fim guardar, proteger esse patrimônio, e através desse sistema se planejar toda a sucessão, evitando que aconteça o inventário. Mas não é necessário que esse sistema tenha uma atividade rural ou qualquer outra atividade empresarial. Pode, se assim a família quiser, que as coisas continuem sendo como eram antes. Ou seja, vão continuar tendo o bloco de produtor no nome da pessoa física, vão continuar explorando a atividade rural como pessoa física. A diferença é que vão ter agora o sistema montado para proteger os bens. E como que você dá essa forma de exploração? Vai dizer que na tua família, ou em alguma família que tu conheça que trabalha no meio agrícola, não aconteça de pessoas que não têm nem 1 hectare de terra no seu nome terem uma expressiva produção rural, utilizando terras da família ou terras de terceiros, formalizadas através de contratos agrários, né? Os mais comuns: parceria rural, arrendamento rural e comodato rural. No caso de criação de uma holding, a situação não é diferente. Por mais que ela se torne a titular, a proprietária dos imóveis, ela pode fazer contratos com as pessoas da família e as pessoas da família exercerem a atividade rural. Então, esse entendimento, esse preconceito, vamos dizer assim, que as pessoas têm achando que vai ser obrigatório ter uma atividade agrícola, agropecuária dentro de uma pessoa jurídica, ela não é verdadeira. Porque se fosse obrigatória essa atividade, realmente não seria interessante na maioria dos casos. Por quê? Porque o produtor rural, pessoa física, ele tem uma tributação de imposto de renda muito vantajosa na comercialização de seus produtos. Ele tem duas opções: ou ele pode pagar o imposto sobre o resultado efetivo, ou seja, as receitas que ele teve, menos as despesas que ele teve, e sobre esse resultado multiplicar por 27,5% do imposto de renda, seguindo a tabela progressiva. Ou, se ele não teve muitas despesas, ele vai pagar sobre o total da produção dele 5,5%. E essa escolha ele faz no momento da declaração do imposto. E pode acontecer, inclusive, dele não ter imposto nenhum, como no caso da receita e da despesa se equipararem, ou se a despesa superar a receita, ele vai ter uma sobra aí de despesa para jogar para o ano seguinte. Então é uma forma realmente bem interessante de tributação. E na pessoa jurídica, no geral, ele vai ter uma tributação um pouco maior. Enquanto na pessoa física o máximo que ele vai pagar é 5,5% sobre a produção total, na pessoa jurídica, em regra, ele vai pagar 6,7% sobre a produção total. Então, quando o produtor rural olha isso, ele percebe de cara que não vale a pena a tributação na pessoa jurídica. Só que aí entram alguns detalhes, além da questão que eu já mencionei de não ser necessária a pessoa jurídica ter uma produção rural. Primeiro, é que no caso de soja, quando a pessoa jurídica produz soja, como é o caso aqui da minha região, e no geral do Rio Grande do Sul, existem incentivos fiscais, incentivos tributários que deixam esse imposto da pessoa jurídica mais interessante do que os 5,5% da pessoa física. No caso de soja, com os incentivos fiscais, a pessoa jurídica vai pagar 3,08%. Então, se o produtor rural não tem muitas despesas pra, da atividade rural para ter uma tributação mais vantajosa, como pessoa física, às vezes vale a pena até, se ele produz soja, criar uma pessoa jurídica para pagar um imposto menor do que ele pagaria na pessoa física.
Mas dentro da estrutura de holding rural, algo que a família tem que considerar e que pode acontecer é uma mistura da produção. Parte da produção rural ser feita pelas pessoas físicas, parte da produção rural ser tributada pela holding rural. Isso como? Através de uma formalização de contrato de parceria. A holding, que agora é dona dos imóveis, faz uma parceria rural com a pessoa física, que é a responsável pela produção. E isso pode deixar o imposto de renda, a tributação, muito mais vantajosa. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso onde o produtor ou a família tem um faturamento anual aí de 5 milhões de reais de receita bruta. E ele tenha de despesas anuais com atividade rural, investimento, custeio, sementes, diesel, etc., 4 milhões e 200 mil. Ele já não está conseguindo mais chegar com a despesa tão perto da receita. Então aqui ele vai ter um resultado efetivo de 800 mil reais. O produtor rural vai ter duas escolhas. Ou ele vai pagar 27,5% do imposto de renda sobre esses 800 mil, que vai dar aí 220 mil de imposto, ou ele vai pagar 5,5% sobre o faturamento total de 5 milhões, que no caso não vai valer a pena, que vai dar 275 mil. Então ele normalmente optaria pela forma da tributação que vai dar 220 mil. Mas veja, não é um imposto barato, porque o produtor teve receitas significativas, mas teve despesas muito altas. Para ele sobrou 800 mil. E desses 800 mil, ele tem que pagar 220 mil de imposto, ele vai deixar de aplicar, de investir, de ter despesas que aumentariam a atividade rural dele. Se ele tivesse uma estratégia de holding rural já implantada, vamos dizer que a parceria aqui que a holding rural fez com a pessoa física foi da participação da holding de 10% na produção. A holding entra só com a terra e o produtor rural entra com a sua atividade, com o plantio, com as sementes, etc. Nesse exemplo da produção geral de 5 milhões, a holding, então, faturaria o total de 500 mil reais. Se essa produção foi de soja, ela vai pagar de imposto aqui 3,08%. Ou seja, o imposto de renda da holding foi de 15.400. Claro que aqui esses 3,08% eu estou arredondando todos os impostos que incidem na pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda da pessoa jurídica, etc. Senão fica uma coisa muito confusa. Mas o valor arredondado é esse. Então, a holding pagaria 15.400 de imposto de renda. Já a pessoa física vai ficar da seguinte forma. Da produção total de 5 milhões, a holding já faturou 500 mil, ou seja, sobra para a pessoa física 4 milhões e meio para ela tributar. Mas ela tem aquelas despesas de 4 milhões e 200. Então, nesse caso, a pessoa física teve um resultado efetivo da atividade rural de 300 mil. Ou seja, aqui já vai valer a pena, novamente, a tributação considerando o resultado efetivo, diminuindo as despesas. 300 mil multiplicado por 27,5% vai dar um imposto de 82.500. Somando o imposto de renda da pessoa jurídica e o imposto de renda da pessoa física, ele vai pagar o total de R$ 97.900. Ou seja, sem a holding, ele pagaria, como a gente calculou lá em cima, 220 mil no imposto de renda.
Com a holding, ele paga o total de 97.900. Por ano aí, ele está economizando 122.100 reais. Então, isso é para deixar claro que não é uma fórmula de bolo, uma fórmula fechada, cada caso é um caso, mas não é sempre que a tributação de uma pessoa jurídica vai ser desvantajosa. Ela pode ser vantajosa. Tem que analisar cada caso. E, se não for vantajosa para aquela família, a família não precisa colocar atividade rural dentro da holding se ela não quiser. Ela pode ter o sistema só para proteger os seus bens e para planejar a sucessão. Não tem problema nenhum nisso. E nesse exemplo aqui eu não considerei nem a necessidade que o produtor rural pessoa física teria, com 5 milhões de receita, de ter o controle contábil com o livro caixa digital. Algo bem mais complicado de ser feito, algo que encarece a contabilidade do produtor e que através dessa estratégia ele não vai precisar fazer isso na pessoa física. Claro que ele vai ter que ter um controle contábil da pessoa jurídica, ainda mais essa pessoa jurídica tendo uma atividade, mas vai ser muito mais simples do que o livro caixa digital do produtor rural. Então, já pensou, já considerou alguma vez em ter uma holding, mas ficou com o receio de que isso fosse encarecer a tua atividade rural? Coloca na ponta do lápis, calcula, analisa, porque tu pode aliar uma proteção patrimonial, uma economia de impostos e despesas imensa com uma atividade rural, inclusive, mais barata.